Vamos conversar então sobre o maior conflito da história mundial que ocorreu entre 1939 e 1945, a Segunda Guerra Mundial, né? Então, foi um conflito, né, que não se estendeu, não ficou limitado somente ao continente europeu, mas na verdade ele acabou se estendendo por várias outras localidades, né, por vários outros continentes, como além da própria Europa, como o continente africano, o continente asiático, a Oceania. Enfim, então esse conflito, né, da Segunda Guerra Mundial foi travado através, né, de dois grandes grupos, os chamados aliados, né, que reuniu nações como o Reino Unido, como França, como a União Soviética e os próprios Estados Unidos. E também por um outro grupo, né, que passou a ser denominado de eixo. E esse eixo acabou agregando, né, países como Itália, como Japão e também como a Alemanha. Mas quais foram as principais consequências, quais foram os principais motivos, né, da Segunda Guerra Mundial? Primeiro dizendo que esse conflito ele gerou graves consequências mundiais, né? Como, por exemplo, a morte de aproximadamente 60 milhões de pessoas, além de uma destruição no que diz respeito à questão material de forma muito significativa. Então, a Segunda Guerra Mundial teve como causa direta e específica a expansão, né, da Alemanha nazista ao longo de toda a década de 1930 do século passado. E o que acabou motivando, né, é como se fosse colocando pólvora no conflito, né, foi a invasão da Polônia, né, realizada pela Alemanha em 1939. Então, o estopim, né, o principal motor que realmente jogou gasolina, né, na Segunda Guerra Mundial foi a invasão da Polônia pela Alemanha em 1939. E esse conflito acabou sendo marcado pelos horrores, né, um dos maiores horrores da humanidade, que foi o Holocausto, e o lançamento de bombas atômicas na Ásia, no continente asiático, lá no Japão. Mas vamos entender, né, aqui foi só um resumo clássico do que poderia se mencionar a respeito de Segunda Guerra Mundial, mas nós vamos agora mensurar, né, especificar de fato quais foram as principais causas da Segunda Guerra Mundial. Então, ela está relacionada, e de certa forma vocês vão perceber, à medida da nossa conversa, vocês vão perceber que as principais causas da Segunda Guerra Mundial estão todas lá, né, na Alemanha. Praticamente quase todas elas estão lá no que gerou aquela Alemanha nazista, que foi motivo de nossa conversa em aulas anteriores. Então, a Segunda Guerra Mundial, a causa da Segunda Guerra Mundial, as principais delas estão relacionadas principalmente com o que a gente chama de expansão, né, do nazismo. Aliás, com a expansão do totalitarismo na Europa, né, que teve como causa direta a expansão na própria Alemanha, né, nesse período. Então, além disso, nós podemos mencionar também como causa direta, além do totalitarismo, que é a expansão do totalitarismo em países como a Alemanha, né, nós podemos mencionar também a própria derrota na Primeira Guerra Mundial da Alemanha, né, a derrota da Alemanha na Primeira Guerra Mundial, que se tornou uma humilhação, né, para os próprios alemães. A Alemanha saiu da Primeira Guerra Mundial totalmente humilhada, destroçada, e isso motivou, inclusive, né, a adoção do sistema nazista, né, do idealismo nazista, né, e tudo mais. Então ela saiu da Primeira Guerra Mundial totalmente humilhada, né, e gerou uma grave crise, não só política, não só social, mas uma grave crise econômica que atingiu esse país ao longo da década de 1920. Então todo esse cenário, toda essa questão, né, permitiu a subida,
né? Permitiu o que a gente chama de ascensão, a subida do radicalismo da extrema-direita, né? Cujo o símbolo maior foi o nazismo. Tá bom? Então vou trazer de volta aqui as primeiras causas da Segunda Guerra Mundial para que você não possa perder de vista. Nós citamos aqui que uma das principais causas da Segunda Guerra Mundial foi o totalitarismo, né? A expansão principalmente na Alemanha, né? A derrota da Alemanha na Primeira Guerra Mundial, que saiu desse conflito da Primeira Guerra Mundial totalmente humilhada, né? E gerou uma grave crise econômica, principalmente na década de 20 do século passado. Então, esse conjunto de fatores acabou também, de certa medida, permitindo a subida, né, do radicalismo da extrema-direita, né? Um avanço muito grande dessa extrema-direita que teve como símbolo maior o nazismo. Então, os nazistas, por exemplo, criticaram de forma muito forte o Tratado de Versalhes, né, que acabou definindo a militarização da Alemanha, né, e tinha também ideias e opiniões fortemente contra os antissemistas, né, abertamente antissemista, tá bom? O crescimento do nazismo durante a República de Weimar, que aconteceu entre 1919 e 1933, isso foi chave nesse conflito, né? E muito por conta também de Adolf Hitler. Os nazistas também, é importante que a gente diga isso de forma muito, muito nítida, os nazistas também assumiram, né, o poder na Alemanha a partir de 1933 e iniciaram a construção do que a gente vai chamar de um governo totalitário. Lá atrás, que nós temos como uma das principais causas da Segunda Guerra Mundial foi o avanço e a expansão do totalitarismo, principalmente na Alemanha. Mas o que é esse totalitarismo, né? É um governo onde vai concentrar poderes nas mãos de um único governante, né? E progressivamente eles procuraram também recuperar a economia e reorganizar o exército nesse país, reorganizar o exército da Alemanha, né, que tinha sido desestruturado, que tinha sido desfigurado e diminuído muito por conta da Primeira Guerra Mundial. Tá bom? E as forças militares alemães, por exemplo, eram muito fortes e acabou dando início, portanto, o que a gente vai chamar de expansão territorial. Tá bom? A Alemanha vai querer agregar ao seu território vários outros espaços, tanto que começou invadindo a Polônia. A expansão territorial defendida pela Alemanha, né, fazia parte, portanto, de um elemento dessa ideologia nazista que acabava defendendo, né, a formação do que eles vão chamar de espaço vital, que agregava, por exemplo, os arianos. Tá bom? A prosperidade da Alemanha seria garantida nesse sentido por meio da exploração, né, de povos enxergados pelos próprios alemães como povos inferiores, né? Eu cito aqui os eslavos. Então a ideologia nazista alemã pregava tudo isso, uma ideia de totalitarismo, né, de você agregar todos os poderes nas mãos de um único governante. A ideia de você ver todos os outros povos que não fosse alemão como povos inferiores, que portanto deveriam ser eliminados. Essa era uma ideologia nazista muito forte, tá bom? E isso acabou gerando, no final da década de 1930, né, fazendo com que os alemães, a princípio, claro, né, se voltassem contra a Áustria, né, que era uma nação de cultura, de idioma e cultura alemã, né, e fizeram com que eles adotassem um plano de unificação da Alemanha e da Áustria, né, que tinham sido colocado em pauta, inclusive até mesmo após a Primeira Guerra Mundial. Mas claro que esse projeto de unificar a Alemanha e a Áustria acabou sendo não dando certo e barrado durante as negociações que levaram à assinatura, inclusive, do Tratado de Versalhes, que acabou diminuindo a força da Alemanha, que acabou, né, humilhando a própria Alemanha. Perfeito? Eu lembro também que em 1938,
né, os alemães iniciaram uma campanha muito forte, né, para garantir a unificação, né, dos dois países, Alemanha e Áustria. E isso se concretizou, né, em março desse mesmo ano, em um evento conhecido como Auschwitz. E depois desse evento, os alemães acabaram se manifestando, né, contra a Tchecoslováquia, em virtude, claro, né, de ser uma região daquele país chamado de Sudetos. Perfeito? Eu lembro ainda nesse contexto, né, que a exigência da Alemanha sobre os Sudetos, né, acabaram gerando um impacto negativo entre os ingleses e também entre os alemães, né, e a tensão entre esses países, né, do continente europeu fez só aumentar. Perfeito? Para contornar toda essa situação, é importante que a gente diga que foi organizado, por exemplo, a Conferência de Munique, ainda nesse mesmo ano, 1938. E o que é que foi discutido nessa conferência? Nessa Conferência de Munique, ingleses e franceses, né, que acabavam temendo, né, que uma guerra fosse iniciada, cederam às pressões da Alemanha e permitiram que esses povos invadissem o território da Tchecoslováquia. Então veja que todo o cenário de desdobramento da Segunda Guerra Mundial, todas as causas que acabaram gerando esse conflito da Segunda Guerra Mundial, acabou se desenhando muito forte. Vocês já estão percebendo que o principal motor da Segunda Guerra Mundial vai ser a luta por territórios, a expansão por territórios, a guerra entre esses países por conquistar novos territórios. Tá bom? E um ponto muito importante da Conferência de Munique, por exemplo, foi que os ingleses e os franceses acabaram demandando que Hitler assumisse o compromisso de que a Tchecoslováquia seria a última exigência da Alemanha. Né? Então, foi uma das questões decididas, né, nessa Conferência de Munique. Os ingleses e os franceses acabaram fazendo com que Hitler e a Alemanha assumisse esse compromisso de que o território da Tchecoslováquia seria a última exigência a ser anexada, a ser posto em prática, portanto, nessa questão de anexação do território pela Alemanha. Hitler, então, firmou esse compromisso, mas, enfim, veja, o próprio Hitler não acreditava, por exemplo, que a França e que a Inglaterra teria coragem de declarar guerra a ele, Hitler, a ela, a Alemanha. Então Hitler estava, portanto, com essa falsa ideia, né, de que ingleses e alemães não teriam coragem, por exemplo, de romper com esse pacto e, portanto, declarar guerra para a Alemanha. Em 1939, por exemplo, Hitler colocou seus olhos sobre a Polônia. Hitler queria agora anexar a Polônia. Hitler queria expandir seus domínios para a Polônia. E à medida que essa tensão entre Alemanha e Polônia aumentava, né, os franceses e os ingleses assinaram acordos militares, né, com países para resguardar essa questão, né? Em caso, por exemplo, de agressão do primeiro, ou seja, o que é que nós estamos querendo dizer com isso? Que a França e a Inglaterra acabaram assinando um acordo com a Polônia, resguardando a Polônia, né? Fazendo com que nesse acordo Hitler acabasse não rompendo esse acordo. Tá bom? Então, ingleses e franceses assinaram acordos militares com a Polônia, numa tentativa de proteger a Polônia em caso de que a Alemanha rompesse esse acordo e, portanto, pudesse agredir, pudesse invadir a Polônia. Tá bom? Como Hitler não acreditava na resposta de França e Inglaterra, como Hitler não acreditava que franceses e ingleses lançassem mão desse acordo e, portanto,
passasse a declarar guerra aos alemães, né, ele ordenou o ataque contra a Polônia no dia 1º de setembro de 1939. Vocês estão compreendendo o raciocínio? Em todo esse emaranhado de fatos, nós estamos tentando dizer o seguinte, que um dos principais motivos, se não do conflito ter iniciado, né, um dos principais motivos do surgimento da Segunda Guerra Mundial foi a expansão de territórios, a luta por territórios, tá bom? Né, a luta por um imperialismo muito forte. E como Hitler, né, não acreditava que a França e a Inglaterra ousasse iniciar um conflito, caso ele, Hitler, e caso ela, a Alemanha, invadisse a Polônia, ele assim o fez. E acabou lançando um ataque à Polônia em setembro de 1939. Esse ato de agressão foi considerado, portanto, o estopim, ou seja, acender o fósforo em um lugar que está cheio de gasolina, tá bom? Então, a agressão, a invasão da Alemanha à Polônia, o ataque da Alemanha à Polônia em 1939 foi o estopim da Segunda Guerra Mundial, tá bom? E dias depois, por exemplo, Reino Unido e França acabaram declarando também guerra à Alemanha. Ou seja, além de França e Inglaterra, Reino Unido também acabou declarando guerra à Alemanha, iniciando, portanto, o que a gente vai chamar de Segunda Guerra Mundial. Perfeito, gente? Nos nossos próximos encontros, nós vamos tratar de forma mais específica das principais fases da Segunda Guerra Mundial. Nós vamos tratar como é que essas questões elas vão se desenvolver, como é que a Segunda Guerra Mundial vai ser desenvolvida, quais as principais consequências para os países envolvidos. Nós vamos tratar também da participação do Brasil e dos Estados Unidos nessa Segunda Guerra Mundial. Mas antes disso, para a gente encerrar a nossa conversa de agora, nós vamos falar sobre os países participantes, os países envolvidos nessa Segunda Guerra Mundial. Claro que ela não se desenrolou apenas no continente europeu, como nós já dissemos, né? Ela se desenrolou por vários outros continentes, como o continente africano, como o continente asiático, né? Enfim, então a Segunda Guerra Mundial ela teve vários países envolvidos, né? Com graus de maior ou menor envolvimento, com graus de diferenças de forças no conflito, mas envolveu uma gama de países, né? E esse conflito ele foi envolvido, né, por nações de eixos contra nações aliadas, tá bom? Um grupo de países vão ser colocados no que a gente vai chamar de eixo e um outro grupo de países vão ser colocados num grupo chamado de aliados, tá bom? Então, quem são os aliados na Segunda Guerra Mundial? Eu cito a União da República Socialista Soviética, né? Eu cito os Estados Unidos e eu cito também o Reino Unido, perfeito? Então, os aliados são União Soviética, Estados Unidos, França e Reino Unido. Os grupos que vão ser chamados de eixo: Japão, Itália e Alemanha. São esses países os principais envolvidos na Segunda Guerra Mundial. E nos nossos próximos encontros nós vamos falar sobre as fases da Segunda Guerra Mundial, né, que teve 3 fases, inclusive. Nós vamos falar dos principais momentos marcantes desse conflito, né? Nós vamos citar, por exemplo, a invasão da União Soviética. Nós vamos falar sobre a questão de como foi que a Alemanha acabou sendo derrotada nesse conflito. Também da derrota do Japão, né? Do lançamento das bombas atômicas. E nós vamos falar também sobre, enfim, sobre vários outros eventos importantes dessa Segunda Guerra Mundial. Perfeito? Citando mais uma vez, para fechar a nossa conversa, citando mais uma vez os principais motivos da Segunda Guerra Mundial. Tá bom? As principais causas: totalitarismo, né?
a humilhação da Alemanha na Primeira Guerra Mundial, a derrota da Alemanha na Primeira Guerra Mundial, que acabou fazendo com que ela se revoltasse e acabasse querendo se revigorar, se levantar economicamente. E, portanto, para isso era preciso lançar mão de um sistema ideológico chamado de nazismo, né? A ascensão desse próprio nazismo, a subida desse próprio nazismo e, portanto, né, a disputa por territórios, que foi o principal motivo, né, e, claro, a invasão da Alemanha à Polônia, que foi considerado o estopim, né, onde tudo começou na Segunda Guerra Mundial. Perfeito? Espero que vocês tenham entendido e até o nosso próximo encontro.